Então, em Evangelho de Mateus, capítulo 26, nós vamos ler primeiramente do versículo 1 ao versículo 5 e depois do 14 ao 16. E a palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para a crucificação. Então os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram para prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Versículos agora, queridos, 14 a 16 diz: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Amém, irmãos? Queridos, hoje o personagem que nós vamos falar, aprender um pouco sobre ele, ter alguns ensinamentos a partir da sua vida, é Judas Iscariotes. Judas, o eclipse de uma alma. Este é o tema, esse é o propósito. Judas, o eclipse de uma alma. Ok? Antes de a gente continuar, pessoal, me ajuda. Você faz essa para mim. Para facilitarmos as pessoas que vão ouvir. Queridos, Judas, o eclipse, de uma alma, e este é o tema que nós vamos falar sobre Judas Iscariotes. E queridos, o que é que nós queremos e qual o propósito nosso a partir deste olhar para Judas? É entender realmente que em meio a essa loucura de Judas, veja só, eu e você precisamos ficar atentos para que também nós, no intuito de buscar satisfazer uma religião formal, nós acabamos nos dispersando de uma vida de compromisso sério e real com Deus. O propósito não é uma religião formal, uma religião engessada, ou simplesmente cumprir um ritual, mas sim, é uma vivência, é uma vida de compromisso, onde isso está realmente dentro dos nossos corações e na nossa mente. Então veja, queridos, o que nós entendemos e podemos começar a falar? Veja, nós poderíamos haver uma reputação. Será que você pode pensar numa reputação pior do que a de Judas Iscariotes? Será que você pode pensar numa loucura maior do que o que este homem ele realmente fez? Claro, queridos, de fato, poucos na história cristã tiveram um início tão promissor, tá certo? Veja, seguido, queridos, de um escorregador, de algo vertiginoso, realmente uma queda, um esborrachar-se no chão. O exemplo deste homem propõe que ele pôs tudo a perder, que ele resolveu se colocar ou se prender a buscar realmente a sua vida e alicerçar na sua vida valores errados, dos quais não glorificavam a Deus, dos quais não exaltavam o nome de Deus, dos quais realmente de maneira nenhuma ele estava bendizendo o nome do Senhor. Ele teve nas mãos, queridos, veja, a dádiva de viver na luz, mas ele resolveu a alienação, conduzir-se pela completa escuridão. A história de Judas vai personificar a loucura da apostasia, a insanidade daqueles que voltam-se contra a verdade, preferem promessas ilusórias, preferem a mentira, preferem o pecado. Nós vemos nele o quê? Uma tragédia, que vai ser para nós como uma advertência, nós que seguimos a Jesus, para persistirmos em trilhar, em viver o caminho da diferença e não da indiferença, e não da cobiça, e não de querer a Deus só por causa das suas bênçãos, mas sim compreender a transformação genuína
que é oferecida e que vem do Espírito Santo. Sim, abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8, versículo 9. Ele vai dizer assim, olha: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal o quê? Não é dele. Então ele olha para nós e vai justamente enfatizar, irmãos, há em nós o Espírito Santo de Deus. Há em nós aquilo que realmente transforma, renova, restaura. Por isso não viva um caminho indiferente, um caminho de cobiça das bênçãos divinas. Veja, transforme-se. Viva a graça e o amor de Deus. Viva realmente a bênção do Espírito Santo agindo nas suas vidas. Irmãos, Judas, a primeira coisa que a gente pode destacar é que ele tinha uma alma iluminada. Nós podemos dizer isso. Veja, olha o privilégio que Judas tinha. Olha o privilégio que foi concedido a ele. O Senhor Jesus olha para ele, chama ele com um potencial para se tornar um genuíno apóstolo. Veja, não devemos duvidar aqui, queridos, realmente do fato, tá, de que o Senhor deu a ele a oportunidade. Você vai dizer assim, mas pastor, nós não estamos falando que Deus é onisciente, onipresente, sabe de todas as coisas? Mas veja, a ação aqui é que Deus concede a ele uma oportunidade. Oportunidade é essa que ele, Judas, negou. Não queria se arrepender. Não queria mudar de vida. Bem, veja, a verdade é que lá no início você vai entender que Judas deu até sinais de um verdadeiro discípulo de Cristo. E aí você vai trazer à sua memória, por exemplo, a parábola do semeador. Lembra? O semeador saiu a semear. E aí você vai ter o quê? Um caiu no caminho, o outro caiu sobre a rocha, outro sobre os espinhos, e outro até sobre a boa terra. E um destas sementes, elas chegaram até a produzir, cresceu, ficou bonito, mas depois murchou. Nós olhamos para Judas e vemos justamente isso. Ele teve todas as probabilidades de se tornar um morador do céu. A ideia é que a semente do evangelho brotou naquela vida. Podia ser um apóstolo, podia realmente ver coisas maravilhosas e contemplar a eternidade. Porém, queridos, algumas coisas, veja, que nós precisamos olhar, do qual os benefícios que foram dados a Judas. Primeiro, Judas deixou tudo para se tornar um discípulo do Mestre. Quando Jesus o chamou, ele disse, não vou. Isso evidencia o quê? Nossa, esse homem é um homem de Deus. Houve conversão na sua vida. Segundo, Judas andou por 3 anos lado a lado com Jesus, tornando-se um dos seus amigos íntimos. Imagine, queridos, 24 horas do seu dia, durante 3 anos você caminhar com alguém. Torna ou não se torna um amigo? Torna ou não se torna uma pessoa íntima, que conhece você, conhece os seus hábitos? Veja, Judas andou 3 anos ao lado. Judas ouviu explicações que nenhuma outra pessoa ouviu, além de quem? Dos 12 discípulos. Judas foi testemunha ocular de todos os poderosos feitos de Cristo Jesus. Judas foi enviado para pregar sobre o reino de Deus, realizar realmente prodígios em nome de Jesus. E ele o fez. Judas foi escolhido também, queridos, olha só, como o administrador do sustento do Senhor e dos seus companheiros. Então todas as ofertas alçadas, quem é que cuidava disso? Judas. É como se fosse nos dias de hoje o tesoureiro. É isso que ele está lá. Ele cuidava de todas essas coisas. Veja, queridos, Judas foi tido pelos demais apóstolos como um igual. Ninguém via ele com diferença. Ninguém via ele como uma pessoa que não era, ou que não tinha capacidade, ou que nem sequer era um cristão. A verdade, ninguém olhava para ele e achava que ele seria o traidor. Apenas Jesus sabia. Todos tratavam ele igual, idêntico em todo momento.
A alma de Judas foi iluminada. Essa aqui é a verdade. A presença radiante de Cristo Jesus estava sobre ele. E ele persistiu, olha só, em estender a mão, oferecendo realmente o reino de Deus, a graça, o amor. Cristo Jesus estava ali falando disso, ele estava vivendo, ele estava observando, ele estava experimentando, ele estava realizando sinais e prodígios, vivendo a graça, o poder de Deus acontecendo. Descobrindo, entretanto, que deliberado e até mesmo conscientemente, Judas, depois de tudo isso, ele permanece nas trevas, permanece na sua velha vida, desejando que Cristo, realmente, a única coisa pudesse dar a ele são os benefícios materiais que ele almejava obter. Então Judas, depois de tudo isso, demonstra para nós que a única coisa que ele queria de Cristo era as bênçãos, mas não seguir, viver e adorá-lo da forma correta. Judas então se aparta da fé. Judas tem um coração endurecido e tem um espírito obstinado. O que a gente pode pensar sobre isso, queridos? Nós não podemos brincar de seguir a Deus. Nós precisamos levar a sério ao Senhor. Nós não podemos viver a Deus motivados apenas por interesses pessoais. Porque em determinado momento isso vai penetrar as nossas vidas e vai nos jogar num labirinto da perdição. E, queridos, se nós estivermos nesse labirinto da realmente perdição, nós não encontraremos o retorno à sensatez. Nós poderíamos parafrasear Hebreus 6, de 4 a 6, que vai dizer assim, olha, como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. É uma outra tradução, ele diz, já havia conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa, já tinha experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. E é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando deles, ou zombando publicamente dele. É isso que, em outras palavras, está lá em Hebreus 6, de 4 a 6. Queridos, apostatou-se da fé. Judas é um grande exemplo de um apóstata que entrou no labirinto da perdição e não vai conseguir, não há salvação. Veja, nós falamos de uma alma iluminada, experimentou a graça, o poder de Deus. Agora, queridos, vamos olhar para Judas e pensar numa alma também alienada, de iluminada para alienada. Lembre-se, a luz brilhou na vida de Judas. Os seus passos estavam o quê? Iluminados. Cristo chamou, deu a oportunidade de mudar, e mudar completamente a sua história. É isso que nós vemos, uma mudança, uma transformação. Ele foi realmente mostrado a Judas o caminho da verdade, foi conferido a ele um conhecimento invejável. Quem daqui, queridos, não queria ter caminhado 3 anos ao lado de Cristo Jesus? Quem aqui não gostaria de ter experimentado coisas que nenhuma outra pessoa experimentou? Visto coisas que ninguém poderia, poder fazer sinais e prodígios que hoje em dia raramente nós vemos. Ou vemos pessoas com tal poder sem que elas sejam altivas e soberbas, e o que nos fazem até duvidar do poder de Deus nas suas vidas. Ele pôde, viu e experimentou. Ele tinha o caminho da verdade, ele tinha o conhecimento, tudo para dar certo. Contudo, queridos, ele não fez bom uso da sua sorte. Deixou-se guiar pela mentira. Deixou-se guiar pelos pecados carnais. Ele foi retrocedendo na sua vida e chegou ao pior estágio, realmente, que era entregar a Cristo Jesus, provocar um colapso moral, realmente, na sua personalidade. Praticamente, virar as costas, crucificar, negar a Cristo, vender a Cristo.
Queridos, a primeira coisa, quando nós olhamos numa alma alienada, nós vemos Judas perdendo a visão do seu chamado. Mas isso não acontece de um dia para a noite. Isso vem pouco a pouco. A sua vocação era inquestionável. E por que a sua vocação era inquestionável? Porque foi Cristo que o chamou e o vocacionou. Então ninguém iria de maneira nenhuma questionar isso. Jesus chama, Jesus o ajuda, coloca ele na implantação do reino de Deus. O seu reino era estabelecido no coração dos convertidos, a qual o Senhor o fazia pela pregação da palavra de Deus, mas parece que Judas ansiava era pelo reino terrestre. Ele era político, veja, ele buscava algo que lhe rendesse status e os benefícios materiais. Gradualmente ele foi se distanciando das atribuições do seu chamado e começou a satisfazer a sua própria ganância, queridos. Isso que nós vemos, observamos realmente em Judas. Judas queria seguir a Jesus, porém ele não queria carregar a sua cruz, tomar a cruz. Ele queria as bênçãos, mas ele não estava disposto a pagar o preço de viver o Cristo Jesus, realmente, de viver a ação de abnegação, de tomar a cruz e ser crente, e cada dia mais se derramar ao Senhor, se quebrantar diante de Deus. Ele foi contagiado pelo pecado. E o vírus que nós falamos que contagia também os dias de hoje, chamados vírus iscariotes. Crentes de uma crença fácil. Viver Cristo nunca foi fácil. Ser um verdadeiro cristão não é fácil. É tomar a sua cruz, é sofrer, é muitas vezes sofrer perseguição, é lutar todos os dias contra o pecado que realmente nos constrange e nos quer realmente dominar, é lutar para que as pessoas possam ver Cristo em nós. E nunca crentes de uma crença fácil, afetados realmente pela falta de resistência espiritual. E veja, queridos, se nós não temos resistência espiritual, certos que nós seremos derrubados na primeira crise. Nós vamos ter uma baixa moralidade, certo? E isso vai ser contagioso dentro do meio cristão. Contagia porque não há conhecimento. E a fragilidade vai transformar a vida uns dos outros, fazendo com que o cristianismo seja nivelado por baixo e não pelo alto. Conhecimento pouco. Facilmente você vai ser manipulado e vai ser contagiado pelo vírus iscariotes. Queridos, além de tudo isso, Judas deixou-se dominar pela cobiça. Lembre-se, como o ponto A, esse ponto B é pouco a pouco Judas deixou-se dominar pela cobiça. Veja, a mesma corrosiva ambição que arruinou a vida espiritual de Ananias e Safira, o ministério de Balaão, o aprendizado de Geazi, que era auxiliar de Eliseu, e a vida de tantos outros personagens bíblicos também ocorreu realmente com Judas. Veja, trouxe pretensões ministeriais dentro da ação dos 12, dos quais não eram do céu. É bom que eu e você ouçamos a advertência do Espírito Santo pelos lábios do apóstolo Paulo, quando ele diz o seguinte: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Se eu amar o dinheiro, vai atrair males e mais males para as nossas vidas. Jesus andou bem próximo com Judas. Caminharam 3 anos. O seu coração, no coração de Judas, e esse permaneceu distante de Jesus. O tilintar, não sei se vocês já ouviram essa expressão, que é a ideia de você pegar uma moeda, colocar no gasofilácio, e quando ela bate no fundo, ela tilinta, ela faz um barulho, ela canta, ela vibra. Ele diz: das ofertas, deu mais ouvidos a este tilintar do que aos preciosos ensinos de Cristo Jesus. Ele preferiu o dinheiro.
A cobiça foi revelada, acabou-se notória aos olhos de todas as pessoas, todos realmente que estavam à sua volta, quando ele vai lá e entrega Jesus por 30 moedas. João 12:6 diz: Judas era ladrão, ele tomava conta da bolsa de dinheiros e costumava tirar de que punham nela. Judas fez motivo a isso. Judas cobiçou. Judas teve uma atitude deplorável, comparada muitas vezes ao que estava em Malaquias capítulo 3, versículo 8 diz: será que alguém pode roubar a Deus? E vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas, olhando para o Antigo Testamento, onde as pessoas esqueciam de primeiro Deus. Sim, Judas fez pior, ele roubou as ofertas, já haviam sido entregues a Deus. Veja, de tal maneira, deixou-se dominar pela avareza, que ele chegou ao ponto de criticar uma autêntica adoradora de Cristo Jesus, onde ela estava quebrantada aos pés, ofertando o que tinha mais precioso. João 12, versículo 5 diz: porque não se vendeu, dizendo assim, olha, porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres, onde aquela mulher estava chorando e ungindo os pés de Jesus com bálsamo. Ele disse: por que não vendeu isso aqui? Era muito melhor, você pega esse dinheiro e dá aos pobres. O cinismo dele foi declarado, descarado, queria camuflar as suas intenções. O pretexto era encontrar uma mulher, usar a oferta dela, e como ela não deu o dinheiro, classificou aquilo como um desperdício. Se você vendesse e desse a sua oferta, poderia ser usado de melhor forma. Na verdade, o pobre era ele, porque ele pensava só em si. Queridos, adorar a Deus, veja, por meio da caridade, não se passa de um subterfúgio para escapar da oferta que realmente Deus espera de cada um de nós. E a oferta que Deus espera de cada um de nós é um coração quebrantado diante de Deus. É isso que Deus espera. O restante é complemento, é continuação, está dentro do pacote chamado adoração a Deus. Eu não adoro a Deus somente cantando, eu não adoro a Deus somente ouvindo, eu não adoro a Deus simplesmente ofertando, eu não adoro a Deus simplesmente evangelizando, eu não adoro a Deus simplesmente vindo à igreja, eu não adoro a Deus simplesmente com um coração quebrantado, eu adoro a Deus no conjunto de todas estas coisas. E quando eu não cumpro uma destes pontos, eu não estou adorando a Deus de forma verdadeira. Isso é que nós precisamos compreender. Ponto C, queridos, pouco a pouco, Judas vendeu a própria alma. Olha só, quando foi aproximando-se da última Páscoa, Jesus passou o quê? A prevenir, a falar com os seus discípulos, realmente do que estava o aguardando. Para Judas, as suas pretensões de um cargo bem remunerado no reino de Deus, estava descartado. Parecia deixar-se ler, deixava realmente o grupo, salvar-se realmente a sua própria pele, e aí ele vai fazer o seguinte: eu preciso, já que Jesus vai morrer, e nós vamos ficar aqui a esmo, e eu não vou ter para onde ir, eu preciso ter o quê? Uma recompensa pelo tempo perdido que eu tive com Jesus, já que ele vai morrer mesmo. Então ele resolve colocar a sua alma a leilão. Mateus 26, versículo 15 diz: quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? Fez um leilão, quem dá mais? E aí, e agora? Não, isso é muito pouco, aumenta aí, aumenta aí. O diabo fez dele, queridos, um instrumento. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, fizesse o quê? Que traísse Jesus. João 13, versículo 2. Ele diz: Deus já usava agora como um instrumento nas suas mãos para o seu propósito. Veja, a sua moral de Judas, os valores de Judas estavam tão conturbados por causa da sua cobiça, que ele vende Jesus por 30 moedas de prata. O valor de comprar um escravo, queridos. Isso era o valor de um escravo naquela época. 30 moedas de pratas. Não se constrangeu em vender
a sua alma. Foi isso que aconteceu. Planejou para que a sua vergonhosa traição ocorresse justamente no local onde estivera tantas vezes usufruindo das ensinações e da oração de Cristo Jesus. Sabe o que nós estamos falando? De um vírus Iscariotes. Continua se propagando no meio dos cristãos nos nossos dias, principalmente quando há cobiça, essa fraqueza chamada cobiça. É uma moléstia e tem poder de cauterizar a consciência. Essa moléstia tem poder de enfraquecer os corações. Essa moléstia tem poder de enfraquecer a alma pela febre da murmuração. Ela causa inversão de valores, confusão de raciocínio, transformação, até mesmo para aqueles que condenam a idolatria e começam agora a adorar o dinheiro. E muitas vezes adoram o dinheiro até que não possui. Quem adoece deste tal mal, deste tal vírus, ao ponto de dispersar, veja, nós vamos ver que qualquer outra coisa, qualquer benefício que ele possa ter, é passageiro. É passageiro. Irmãos, nós temos Judas como um exemplo claro daquilo que nós não devemos colocar em prática, uma apostasia. Terceiro e último ponto, queridos, Judas é uma alma apagada. Lembra que nós falamos? 3 coisas: alma iluminada, alma alienada e agora uma alma apagada. Queridos, olha só, de certa forma, não apenas Judas, mas todos os discípulos, olha que interessante, traíram Jesus. Os outros 11 companheiros abandonaram ao ver o perigo. Pedro chegou a negá-lo publicamente em 3 ocasiões, tá? Qual que foi a diferença dos outros para Judas? Tá? Qual é a diferença? Chama-se arrependimento. Essa é a diferença. Os outros 11 demonstraram genuíno arrependimento, buscaram o retorno à luz, buscaram a restauração, olharam para o Cristo Jesus e pediam perdão e mudança. Judas, constatou-se nele apenas remorso. Você está em Mateus, capítulo 27, olha o versículo 3, 27, 3, vai dizer assim, olha, então, Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões. Vou ler o versículo 4. Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Nem sequer o dinheiro que ele queria devolver foi aceito. Remorso, angústia, sentimentos que agora vêm à tona, empurrados pelo temor das suas consequências. Nós temos um arrependimento que brota espontaneamente, porém num coração que não aspira de maneira nenhuma a restauração. O arrependimento é movido, queridos, pelo Espírito e não pelo nosso querer. Ninguém vai dizer assim, deis lugar ao diabo enquanto fui conveniente, depois basta me arrepender e vai ficar tudo bem. Queridos, cuidado, com Deus não se brinca, é o que a gente vê em Provérbios capítulo 1, versículo 28. De Deus, ou com Deus, não se brinca. Em outro momento, com Deus não se zomba, ou de Deus não se zomba. Judas foi tomado pela amargura, ele tentou se livrar, veja, ele cata as 30 moedas, vai no templo, tenta realmente colocar lá no lugar onde havia um sacerdote que pudesse interceder pelo pecador, mas nem sequer aquele dinheiro maldito havia trazido para ele algum momento que pudesse comprar a sua paz, tanto que os sacerdotes nem quiseram de volta. Judas achegou ao pecado, foi seduzido pela fantasia da sua beleza, mas descobriu a realidade da sua aparência, que estava muito mais enredado, estava miseravelmente aprisionado na armadilha do pecado. A alma de Judas chegou ao seu eclipse total. Não sei quantos de vocês já viram um eclipse
Por exemplo, o eclipse do Sol, a hora que a Lua entra totalmente na frente do Sol. Apagou-se. Veja, de tal forma que ele resolve tirar a sua própria vida. Em Mateus 27, versículo 5 diz: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Olha só, queridos, o fim terrível de um ex-pregador do Evangelho. Um homem que chegou a trilhar o caminho da luz, porém preferiu retornar ao caminho das trevas. Se aplicou a ele muito bem o ditado que está lá realmente em 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se onde? No lamaçal. É isso que nós olhamos. 3 coisas, queridos, para a gente aplicar à sua vida antes de nós concluirmos. Primeiro ponto para você: quais tentações você tem enfrentado na sua vida? Será que dá para a gente enumerar e levantar e pensar sobre elas? Segunda coisa: o que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Diante daquilo que a gente expôs hoje sobre Judas. E como é que você lida com a cobiça? Somos pessoas que cobiçam? O que é e como nós lidamos com isso? Concluindo, queridos, olha só. A mulher de Ló olhou para trás. Isso foi a sua ruína. Demas olhou para trás e desviou-se do caminho. Judas olhou para trás e perdeu as bênçãos conquistadas. Que isso sirva para nós de lição. Nós vamos ser tentados, e quando formos tentados a confiar inteiramente em nosso conhecimento, na nossa religiosidade, quando pensamos em brincar com o pecado, então, quando a gente pensar em brincar com o pecado, deixando o arrependimento para mais tarde, quando nós sentimos o desejo de olhar para trás, com saudades da velha vida, lembremos-nos de Judas, posto diante de nós como um farol, para que olhemos para ele e não naufraguemos na fé. Judas é um grande exemplo de apostasia, de alguém que viveu e experimentou a graça e o amor de Deus e naufragou na fé. Infelizmente não estará no céu. Mas acima de tudo, devemos olhar fixamente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Abra lá em Hebreus, capítulo 12. Olha o versículo 2, finalizando então nossa mensagem hoje. Hebreus 12, 2. Vai nos dizer assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. E como que a gente deve correr? Com perseverança, a carreira que nos está proposta, e ela está proposta em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Lembre-se, queridos, guarde no seu coração. Nós estamos falando de que uma religião viva, ela é comprometida com Cristo. E a sua vida, ela está em práticas que glorifiquem a Deus, e não em práticas ritualísticas, vazias. O seu compromisso é viver para Cristo, buscando cumprir, aprender os mandamentos do Senhor. O seu propósito é seguir o seu exemplo. Queridos, que você saia aqui certos realmente de que eu e você precisamos satisfazer a vontade de Deus, glorificar a vontade de Deus, ter uma vida de compromisso diante do Senhor. Porque se nós não tivermos, a nossa religião ela é vazia, ritualística, e não glorifica o nome do Senhor. Você está ao pé da apostasia. Aí Lucas 22, 22 diz, e aí nós encerramos: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas aí
mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Não esqueça, queridos, você pode não ser Judas Iscariotes, mas às vezes nós estamos agindo como? Porque fomos impactados e contraímos o vírus Iscariotes. Que a nossa vida seja para a honra e glória do nome de Deus. Persevere dia a dia. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado. Queridos, nós vamos encerrar nosso momento de culto ao Senhor, clamando a Deus a sua graça, a sua misericórdia, e recebendo sobre nós a bênção. Mas eu quero convidar a igreja a se colocar em pé nesse momento. Vamos orar, irmãos, encerrando assim o nosso culto. Obrigado, Senhor Deus, por este momento que estamos juntos com os nossos irmãos, para cultuar, para louvar e exaltar o Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por sustentar as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por amparar e cuidar de cada um de nós. Sustenta a nossa fé, Senhor Deus. Faça-nos homens e mulheres vibrantes diante do Senhor, com conhecimento, ó Pai, e com uma vida de adoração. Sejamos autênticos cristãos. E de maneira nenhuma, Senhor Deus, percamos o Teu cuidado e a Tua bênção. De maneira nenhuma, Senhor Deus, saiamos debaixo da Sua graça. Por isso, visita os nossos corações. Fortalece, Senhor Deus, as nossas vidas. Dá-nos, Senhor Deus, cada vez mais do Seu amor e do Seu cuidado, para que sejamos cheios do Teu Santo Espírito, do Teu cuidado, e vejamos, Senhor Deus, a diferença e o diferencial que o Senhor faz nas nossas vidas e que o mundo veja também. Por isso, Pai, visita cada vida. Visita, Senhor Deus, cada família. Transforma e traga paz aos seus corações. Ouça as suas orações. Renove as suas forças. Nós rogamos o seu cuidado maravilhoso. Em nome de Jesus. E sobre o teu povo, derrama a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Renovando vidas. Alimentando-os da tua palavra. E fazendo fortes para toda boa obra hoje. E todo sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Obrigado pela tua presença.